Olá pessoal, bem-vindos a mais um 5 Minutes Podcast. Hoje eu queria falar sobre o conceito de resiliência. E por que eu tenho pensado bastante nesse conceito? Porque nós estamos vivendo agora um momento grande de crise, uma crise sem precedente, e a resiliência é uma característica que as pessoas e as organizações têm de se recuperar rapidamente. A melhor forma de eu explicar para vocês o conceito de resiliência é o que? Imaginem uma reta ascendente no tempo, indica a sua performance dentro do tempo. Chega um determinado momento, essa linha para e ela simplesmente quebra ali. Isso é o que a gente chama de disruptura. É, por exemplo, a pandemia de Covid-19. Ou, por exemplo, um grande acidente, um grande desastre natural que simplesmente interrompe aquele fluxo natural de desenvolvimento de performance. Ou seja, por exemplo, todo país ele quer crescer o seu produto interno bruto, toda empresa quer aumentar a sua receita, aumentar a sua lucratividade, aumentar o seu impacto. E você vai, dentro de uma condição normal, desenvolvendo esse trabalho. Só que acontece um fator externo onde aquilo se quebra dramaticamente. E aí, basicamente, 4 caminhos podem acontecer. Primeiro, você pode entrar em colapso. E não só não recuperar a sua performance perdida, como simplesmente você pode entrar numa reta agora que não é ascendente, mas descendente, e terminar destruindo o seu negócio, ou destruindo a sua condição. A segunda característica é que você entra numa trajetória de recuperação. Mas essa trajetória não tem a mesma inclinação e não tem o mesmo desempenho da sua trajetória anterior. Ou seja, você não colapsa, mas você nunca mais consegue ser o mesmo. Porque aquele impacto foi tão dramático da crise e a sua capacidade de recuperação foi tão baixa que você simplesmente não consegue fazer isso. O terceiro é quando você perde fruto daquela ruptura, mas recupera a mesma inclinação, a mesma taxa de performance. E o único prejuízo que você tem é aquela perda de performance. É como se você passasse a crescer agora numa reta paralela, mais baixa àquela reta inicial. E o que é o objetivo final? É quando você consegue aprender de tal forma com aquela crise que você entra numa segunda reta com uma inclinação maior que te posiciona de uma forma mais vantajosa e mais resiliente. Então a resiliência de uma pessoa ou de uma organização é a capacidade que essa organização tem de sofrer disrupturas e se tornar o que a gente chama de antifrágil. Cada vez mais capaz de resistir ao impacto. É quando a gente fala, você verga, mas você não quebra. Então o que acontece hoje, nesse momento? O que é importante você entender é o quão o meu projeto, o quão a minha atividade, a minha iniciativa, o desenvolvimento do meu produto é resiliente. O meu produto, se hoje enfrentar uma disruptura como está enfrentando, ele acaba, ele nunca mais se recupera, ele perde aquele momento ou ele consegue aprender naquilo e desenvolver novos negócios. É isso que impulsiona a capacidade de resiliência. Então, acho que uma coisa que hoje todo mundo está preocupado, não só como sair dessa crise, mas como se tornar resiliente, porque essa não foi a primeira crise que o mundo sofreu na história e certamente não vai ser a última. Ela é absolutamente impactante, mas nós precisamos entender o seguinte: se algo dessa natureza acontecer de novo e eu tenho um restaurante, se algo dessa natureza acontecer de novo e eu tenho um outro tipo de desafio, o que eu posso fazer para resolver esse problema? Como eu posso inovar de forma a não me tornar vítima desse problema novamente? É igual, por exemplo, aqui um exemplo bem fácil, é quando você tem um terremoto, e você, ao reconstruir, você constrói uma estrutura mais resistente, que é capaz de resistir a um terremoto mais forte. Ou seja, você aumenta a sua inclinação de performance. Eu fiz um infográfico muito simples quanto a isso, que inclusive ilustra esse podcast, dando a explicação desses 4 possíveis cenários. E uma coisa que a gente precisa é como nós podemos entender as origens do problema, o impacto desse problema no nosso projeto e como nós podemos mitigar esse impacto
em futuros projetos. Sem dúvida nenhuma, assim que a gente resolver o problema, a gente tem que pensar claramente em como nós podemos evitar ou mitigar que esse problema ocorra de novo. Esse é o conceito essencial de resiliência. Um grande abraço para vocês, pensem nisso e até semana que vem com mais um 5 Minutes Podcast.